Muito boa noite para você. Hoje é dia 28 de março de 2025. E na liturgia de hoje, a primeira leitura, que é tirada do livro do profeta Oséias, lá no capítulo 14, nos diz exatamente assim: Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Uni-vos de palavras, de súplicas, e voltai ao Senhor. Dizei-lhe: Perdoai todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente. Queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. O assírio não nos salvará. Não mais montaremos nossos cavalos, e não mais teremos como Deus obra alguma de nossas mãos, porque só junto de vós encontra o órfão compaixão. Curarei a sua infidelidade. Eu os amarei de todo o coração, porque minha cólera apartou-se deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará raízes como álamo. Seus galhos se estenderão ao longe, sua opulência igualará a da oliveira, e seu perfume será como o odor do Líbano. Os de Efraim virão sentar-se à sua sombra, cultivarão trigo, crescerão como a vinha, e serão famosos como o vinho do Líbano. Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos? Eu mesmo, que o afligi, o tornarei feliz. Eu sou como o cipreste sempre verde. Graças a mim é que produzes fruto. Quem é sábio, entenda a estas coisas. Que o homem inteligente reflita nelas, para que os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andam por eles, mas os pecadores nele tropeçam. Meus irmãos, e meditando sobre essa liturgia, eu estava assistindo um vídeo, né? E nesse vídeo ele dizia exatamente sobre... era um vídeo sobre a série The Chosen, que é o momento em que ele encontra Uzias, o cego, e aí ele cura aquele cego. E aí tem uma parte que aí eu fiquei imaginando, sempre que Jesus curava uma pessoa, era como se fosse... Era, na verdade, o primeiro encontro. E aí, especificamente nessa cena em que ele curou Uzias, a primeira coisa que aquele cego viu, quando ele começa a enxergar, porque ele era cego de nascença, então ele não volta, ele começa a enxergar, foi Jesus. Foi o Salvador. E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente anda por tantos caminhos, às vezes a gente perde a visão, às vezes a gente é cego pelo pecado, e isso para todos nós, aqueles que têm muito tempo de caminhada, aqueles que têm pouco tempo de caminhada, porque todo dia a gente vive uma luta, isso é constante na nossa história enquanto cristãos. E aí quando eu refletia sobre a liturgia de hoje, era exatamente sobre isso. O livro do profeta Joel, ele traz um tom que fala muito sobre o castigo, sobre a cólera do Senhor por causa do pecado do povo. E aí quando a gente fala da cólera do Senhor, que o Senhor se irou da ira do Senhor contra o povo, é um povo que buscou a própria condenação. Aí muita gente vai falar, mas esse Deus é tão bom e aí ele não é misericordioso, então verdadeiramente. Na verdade é contra o pecado, não é contra o pecador. E o desejo do coração de Deus é esse, que nós estejamos próximos e que nós possamos diariamente vê-lo, diariamente encontrá-lo. E aí, meus irmãos, veja bem que quando o profeta Joel, ele termina, esse é o último capítulo do livro do profeta Joel, que tem 14 capítulos, e ele fala que esse povo que se volta para ele, então o coração do Senhor se encherá novamente, a ira se apartará, a cólera se apartará, e ele será como o cipreste, que faz com que aquele povo dê frutos. E ele termina exatamente dizendo que porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andam por eles, mas para os pecadores é uma pedra de tropeço, porque quer desviar, porque quer pegar o atalho, porque que não quer viver o processo. E aí a pergunta que eu faço para mim e para você hoje: será que a gente está com os olhos abertos? Será que a gente verdadeiramente está vendo para poder olhar para o Senhor? Ou será que a gente está cego pelo pecado?
Como tem sido a minha conduta, falo por mim, Diana, que tantas e tantas vezes não é a melhor, que tantas e tantas vezes sabe o correto, mas segue por atalhos, mas pega atalhos que conduzem a caminhos que vão me afastar do Senhor. E o Senhor, conhecendo a nossa miséria, Ele vai nos dando essa oportunidade dia após dia. E o Senhor vai desejando que nós abandonemos isso e que nós abramos os olhos para ter novamente o olhar fixo no olhar do Senhor. Todos aqueles que foram curados, a mulher, a hemorroísa, que toca na orla do manto de Jesus, era o suficiente. E aí, quando ela é curada de dentro para fora, da sua solidão, do isolamento, de tudo aquilo que ela viveu, de todo o abandono. E é isso que o Senhor faz conosco. E é isso que nos aproximarmos do sacramento da confissão, também chamado de reconciliação, faz conosco. É você voltar novamente a enxergar o Senhor, que muitas vezes nós perdemos de vista. O Senhor, Ele não perde a gente de vista. Ele não tira os olhos da gente, mas Ele vai sempre respeitar a minha e a sua liberdade. Mas a gente, muitas vezes, ao invés de manter os olhos fixos no Senhor, a gente olha para o lado. A gente prefere tomar os atalhos da vida, porque parecem mais belos, mas é apenas uma questão de ilusão, porque parecem mais encantadores, porque parecem mais sedutores, porque parece que quem não segue o Senhor tem uma vida mais fácil do que a minha, que sigo o Senhor, que tenho uma luta após a outra. Então, que nesse dia a gente possa voltar para o Senhor. Lá no versículo 4, quando ele diz: curarei a sua infidelidade, eu os amarei de todo o coração, porque a minha cólera apartou-se deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará raízes como álamo. O Senhor nos amará e nos curará de nossa infidelidade. Mas é preciso que eu e você abramos os nossos olhos e fixemos o nosso olhar no olhar do Senhor, no olhar misericordioso do homem da cruz, no olhar misericordioso daquele que nos amou primeiro, no olhar misericordioso daquele que se fez carne e habitou entre nós, que passou por todo o Calvário, por aquilo que eu e você não podíamos passar, para que nós, crendo nele, vivendo com ele, morrendo para o pecado, também possamos ressuscitar, assim como ele ressuscitou. E chegará o grande dia em que não haverá mais choro, em que não haverá mais luta, em que não haverá mais tribulação, mas até lá é preciso aguentar firme. Até lá é preciso que eu e você não tiremos os olhos do Senhor, para que chegue o dia em que Ele olhe e fale: vinde benditos de meu Pai. Vinde, amados, vinde aqueles que perseveraram, vinde aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que vieram da grande tribulação, mas que aguentaram firme por amor a mim. E é assim que nós precisamos viver. Nós já estamos aí mais metade, basicamente, da quaresma. E se você não fez o seu propósito ainda, reflita. O que mais você gosta, o que mais te gostaria? E vamos disciplinar esse corpo para que a alma domine e não os nossos desejos e não a nossa humanidade. Não é o corpo que deve dizer como a alma procederá em uma angústia profunda, porque se enche das coisas de fora, mas é vazio por dentro. Mas é a nossa alma que precisa dizer: isso que está sendo oferecido, eu vou pegar aquilo que for básico. E ainda assim, se isso faltar, a minha alma permanecerá no meu Senhor. E todos os dias nós seremos curados de nossas infidelidades. E todos os dias será um bom tanto menos de nós, para que seja muito mais do Senhor. E assim, apenas assim, o mundo poderá encontrar a paz. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.